Graça e paz, amados. Uma coisa que sempre me chamou a atenção a quantidade de pessoas que conheceram Jesus Cristo um dia, tomaram decisões a favor de Jesus Cristo. Alguns batizaram, talvez até a maioria se batizaram. Muitos serviram na igreja, muitos foram líderes na igreja, cantaram, tocaram, pregaram, ensinaram a palavra de Deus. E em algum momento das suas vidas aconteceu alguma coisa que essas pessoas se afastaram do Evangelho. Algumas chegam não só a se afastar do Evangelho, mas não querer absolutamente mais nada com Deus, nem com as coisas de Deus. Sem contar que alguns outros ainda chegam a lutar contra aquilo que acreditavam, a lutar contra o cristianismo e a igreja. Só tem palavras de desagravo, só tem palavras contra a igreja, o cristianismo, enfim. E até contra o próprio Jesus Cristo, até contra o próprio Deus. Não são poucos as pessoas que estão nessa situação. E o que me chama a atenção é saber o que aconteceu para aquelas pessoas que antes amavam a Deus, serviam a Deus, seguiam a Deus e de repente estarem nessa situação totalmente oposta, sem querer absolutamente nada com Deus e até lutando, como eu falei, contra o reino de Deus e contra as coisas de Deus. É sobre isso que eu queria tratar esta noite. Caminhos de uma ovelha perdida. Por que é que nós perdemos o caminho? Por que é que nós nos afastamos? Por que é que nós perdemos o rumo? Uma das verdades absolutas da Bíblia, que todo cristão sabe, é que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Se eu sei que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são maiores do que os meus caminhos, por que em algum determinado momento da minha vida eu quero tomar as rédeas dos meus pensamentos e dos meus caminhos? Eu quero escolher os meus caminhos e não permitir que Deus escolha o caminho que eu devo seguir. Então é sobre isso que eu queria tratar esta noite. O tema da mensagem é caminhos de uma ovelha perdida. E você pode observar que é caminhos no plural, porque quando uma ovelha está perdida, ela tem vários caminhos para se perder e para seguir. Mas quando ela está na presença de Deus, de Jesus Cristo, ela tem apenas um caminho, que é Jesus. Pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De cara, eu queria deixar claro o seguinte: os pensamentos e os caminhos de Deus serão sempre o melhor para a minha vida. Quando eu quero determinar o meu caminho, quando eu tomo nas rédeas o meu destino, quando eu tomo nas minhas mãos os meus pensamentos, os meus caminhos, quando eu quero determinar o que é melhor para mim, a parte de Deus, eu sempre acabo sendo uma ovelha perdida. Por quê? Porque os pensamentos e os caminhos de Deus sempre serão o melhor para a minha vida. Agora, se os pensamentos, se não, né? Porque apesar dos pensamentos e caminhos de Deus serem o melhor para a minha vida, eu me perco durante o caminho. Porque se apesar dos pensamentos e caminhos de Deus serem o melhor para a minha vida, tantas pessoas se perdem no decorrer da caminhada cristã. Eu quero mostrar para os meus amados irmãos 5 verdades, ou 5 lições, como queiram, que acontece quando uma ovelha se perde. Porque se de fato realmente for ovelha de Cristo, se realmente se converteu um dia, se realmente um dia ouviu a voz do bom pastor,
estas 5 lições vão estar presentes. 5 lições presentes, tanto na fase em que a ovelha se perde, mas, principalmente, se for ovelha de Cristo, na fase em que Deus restaura. Quais são essas 5 lições? Vamos abrir nossas Bíblias para João capítulo 21, de 1 a 17. João capítulo 21, de 1 a 17. E aqui nós vamos ver as 5 lições dos caminhos de uma ovelha perdida. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que acontece então para que as pessoas percam o caminho? O que acontece no teu coração, na tua mente, para você se afastar de Jesus Cristo, das coisas de Deus? Há o que nós chamamos de uma ordem lógica. Quando uma ovelha está se afastando de Jesus Cristo, está se afastando do aprisco de Deus. É claro que essa ordem lógica eu não posso tratar toda numa pregação, necessitaria de outras pregações, mas por hoje nós vamos ver algumas lições que acontecem na vida de uma ovelha perdida, de uma ovelha que se perdeu ou está se perdendo. Primeira lição que acontece: uma ovelha começa a se perder ou já está perdida quando ela afirma o seguinte: eu também sei, sem Deus. Quando a ovelha quer tomar as rédeas da sua vida, como eu falei na introdução, mesmo que seja contrário à palavra de Deus ou à vontade de Deus. É quando Deus diz uma coisa, ele diz: eu vou fazer o contrário, vou fazer a outra. Em resumo, eu também sei, sem Deus. É o que está acontecendo aqui. Nós encontramos aqui Jesus logo após a sua ressurreição com os seus discípulos. Jesus, ao ressuscitar, disse aos seus discípulos que fossem para a Galileia. Lembre-se, ele morreu na Judéia, em Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Sepultado num túmulo, também fora dos muros de Jerusalém, mas na Judéia,
e em Jerusalém. Quando ele ressuscita, que sai a notícia da ressurreição de Jesus, ele manda os discípulos ir para a Galileia, onde a rejeição a Jesus era bem menor do que na Judéia, porque se os discípulos começassem a dizer que ele tinha ressuscitado tanto em Jerusalém, eles também morreriam. Além do que, todos já estavam escondidos, refugiados, fugidos, devido à prisão de Jesus 3 dias antes, lá no Getsemane, quando os soldados foram pregar Jesus e os discípulos conseguiram fugir, mas Jesus foi preso. Então, além deles já estarem fugidos, refugiados, agora Jesus ressuscita, como tinha falado, e então os envia a Galileia. Jesus já tinha dito para todos eles que quando Jesus ressuscitasse, que quando Jesus os chamou para serem seus discípulos, Jesus os transformaria em pescadores de homens. Lembre-se disso. 2, 3 vezes Jesus já tinha falado nos evangelhos que iria transformar Pedro e aqueles demais pescadores em pescadores de um novo produto. Seriam pescadores de almas, pescadores de homens. Então ele ressuscita e os envia para a Galileia, certo? Eu falei 3 dias, mas provavelmente já tinha se passado aí umas 1 ou 2 semanas da ressurreição de Jesus Cristo. Então eles estão na Galileia. E Jesus, estando na Galileia, mandando-os para a Galileia, mandou que eles fossem para a Galileia, porque lá eles iriam ver Jesus de novo. Já que essa era a 3ª vez que Jesus aparecia depois de ressuscitado. Há uma tese que Jesus sempre aparecia aos discípulos aos domingos, no dia do Senhor, para mostrar para os cristãos que era um novo dia. O dia do Senhor seria agora o primeiro dia da semana, domingo, e não o sábado dos judeus. Muito bem. Então ele aparece. Só que no versículo 1 diz que Jesus tornou-se a manifestar no mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam lá os apóstolos, Simão Pedro, tal. No versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Jesus tinha dito para eles que a vontade de Deus para a vida deles é que eles fossem agora pescadores de homens e não mais de peixes. No versículo 3, quando Pedro disse, vou pescar, ele está rompendo com Jesus Cristo, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Deus disse uma coisa para ele e ele disse outra coisa. Não vou fazer isso, eu vou voltar para a pesca, eu vou ser pescador de novo. E o tempo verbal grego dá a ideia de que quando Pedro disse, vou pescar, não é só que ele disse e continuou dizendo. É como se Pedro estivesse dissuadindo os outros a voltarem para o serviço antigo de pesca que eles tinham, para a pequena empresa de pesca que Pedro tinha. Ou seja, ele está rompendo com a vontade de Deus para a vida dele, rompendo com a palavra de Deus para a vida dele. Em outras palavras, ele está dizendo, eu também sei. Sem Deus. E esse é o primeiro passo de uma ovelha quando quer se perder, ou quando está se perdendo, ou quando já se perdeu. É achar que também sabe sem Deus, à parte de Deus. Quando a nossa vontade está acima da vontade de Deus. Eu falei que Jesus já tinha dito para eles que eles seriam pescadores, mas de um novo produto, de uma nova, vamos dizer assim, aquisição para o reino de Deus. E não seria peixes, e sim homens. Se você for lá em Mateus capítulo 28,
do versículo 1 ao versículo 7, quando Jesus ressuscita, ele diz a eles, olha, ide, pois, no versículo 7, e depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. No versículo 10, repete de novo, não temas, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Ou seja, era para eles irem para a Galileia para ver Jesus, Jesus apareceria a eles de novo, para essa nova missão que Deus tinha na vida deles, para essa vontade de Deus na vida deles, que era serem pregadores do Evangelho e, consequentemente, pescadores de homens. Eles obedeceram em parte à ordem de Jesus. Obedeceram e foram para a Galileia, que era a terra deles, por sinal. Mas não obedeceram 100%. A outra parte, que era para esperar Jesus, Jesus apareceria a eles e os enviaria para serem pescadores de homens, essa parte eles não observou. Em outras palavras, meus irmãos, não adianta obedecer a Deus 50%. Uma obediência a Deus 50% é 100% de desobediência. Essa é a grande verdade. Que é o que aconteceu aqui. Pedro está dizendo, eu também sei, sem Deus. E quando a ovelha está se perdendo, ela diz isso porque a vontade dela está se tornando acima da vontade de Deus. É quando a palavra dela está se tornando acima da palavra de Deus. É quando os nossos caminhos não estão sendo os caminhos de Deus. E aí a gente começa a se perder. E aí você dá os primeiros passos para ser uma ovelha perdida. É quando você diz para Deus, no seu coração, mesmo sem pronunciar alguma palavra, mas você está dizendo no seu coração e nas suas atitudes, eu também sei, sem Deus. É o que está acontecendo com o apóstolo Pedro aqui. Eu vou pescar. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou esperar Jesus. Eu não vou fazer a vontade de Jesus. Eu não vou ser pescador de peixe. E não só ele se afasta de Deus, do caminho de Deus, como ele contamina os outros para que os outros também o sigam. Aqueles velhos provérbios de antigamente, quando os nossos pais diziam para nós nos afastarmos de más companhias, está aqui um bom exemplo. A pessoa que é errado, como diz no Ceará, quem é errado não quer ser só. Quem é errado, quem é torto, nunca quer ser só, sempre quer levar os outros para o mau caminho também. Esse é o primeiro passo para uma ovelha se perder ou já estar perdida. É quando no coração ela alimenta essa ideia, eu também sei, sem Deus. Mas há um segundo passo. Primeiro ele acha que sabe sem Deus. Mas o segundo passo é quando ele diz, eu também posso, sem Deus. Eu sei sem Deus, é o primeiro passo. Eu também sei sem Deus, é o primeiro passo. Mas eu também posso sem Deus. E quando você acha que pode sem Deus, você está confiando na sua capacidade. Por isso que tudo que nós dizemos, tudo que nós fazemos, tudo que acontece nas nossas vidas, nós dizemos graças a Deus. Misericórdia de Deus, bondade de Deus, milagre de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que por nós mesmos nós não temos capacidade. É Deus. É Deus que capacita. É Deus que dá os dons. É Deus que dá a bênção, o milagre. Mas, quando a ovelha começa a se perder ou já está perdida, no coração dela está achando que pode sem Deus, pode viver sem Deus, pode vencer sem Deus, pode conquistar sem Deus. Não pode, filho. Não pode, minha filha. Se você é ovelha de Cristo, você sabe que é em Cristo que você tem força. É em Cristo que você tem capacidade. É em Cristo que você conquista. É em Cristo que você é mais do que vencedor. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada podeis fazer. Pedro achava que podia sem Deus. Ele pensa, ele também acha que sabe sem Deus e também acha que pode sem Deus. Aí vai pescar. Diz no versículo 3 que eles saíram e pescaram. Veja bem, nós estamos falando de pescadores profissionais.
pessoas acostumadas àquele mar, nasceram e se criaram naquele mar da Galileia, mas que passaram a confiar na sua capacidade sem Deus, sem a bênção de Deus, sem o consentimento de Deus. Passaram a confiar na estrutura. Agora, nós temos barcos, nós temos redes, nós temos técnica, nós temos conhecimento. Não precisamos de Deus para pescar. Uma coisa tão trivial para eles, tão comum para eles. A vida toda fizeram isso. Diz o texto que naquela noite não apanharam nada. Porque a ovelha de Cristo não pode nada sem Cristo. Ele sabe que tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele consegue é pela graça e pela misericórdia de Deus, é a bênção de Deus. Mas a ovelha que não está se perdendo, a ovelha perdida, os caminhos de ovelha perdida começam assim. Quando ela acha que pode sem Deus. Quando começa a confiar na capacidade dela, quando começa a confiar nas estruturas que o mundo oferece, quando começa a confiar nos homens. Se você for comigo a gente consegue. Se eu for com Cicrano a gente vai conseguir. Cicrano e eu, nós vamos chegar lá. Cicrano e eu, Beltrano e eu, aí nós vamos. Maldito do homem que confia no homem. Uma ovelha, quando começa a se perder, ela pensa assim: eu também posso sem Deus. Está aqui o apóstolo Pedro. Vamos que nós estamos, nós podemos também. Não apanharam nada. E essa é a grande lição para as nossas vidas. E um grande alerta para nós cristãos. Se sabemos se estamos em Cristo ou se estamos se afastando de Cristo. Se estamos no caminho de Cristo ou nos caminhos das ovelhas perdidas. O caminho da ovelha perdida passa em primeiro lugar, por essas duas ideias. Eu também sei sem Deus. E a segunda ideia, eu também posso sem Deus. E aí começa a se perder. Diz o versículo 4, que ao clarear da madrugada, estavam eles na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Olha só, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqui está a terceira lição. Quando a ovelha começa a se perder ou já está perdida, em primeiro lugar, ela pensa assim: eu também sei sem Deus. Em segundo lugar, ela pensa assim: eu também posso sem Deus. Agora, se é realmente uma ovelha perdida, vai acontecer aqui o que Jesus já tinha ensinado na parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida e o pastor. O que acontece com a ovelha que está perdida? Que de fato é a ovelha de Jesus Cristo, mas que por essas fraquezas da vida, por essas fraquezas do coração, da carne, acaba se perdendo. Sabe o que acontece? É que ela é achada por Deus. Se a ovelha pudesse falar, ela falaria o seguinte: eu fui achado por Deus. Se for uma mulher, eu fui achada por Deus. Estava perdida, mas fui achada por Deus. Por quê? Porque é Jesus que vai ao encontro da ovelha, como na parábola do bom pastor. O bom pastor sente falta da ovelha, eram 100 ovelhas, ele conta elas, tem 99 e falta uma, e apesar de ter trabalhado o dia todo, ter passado o dia todo trabalhando, ele sente falta daquela ovelha que está perdida, ele volta todo o caminho e sai procurando horas e horas até achar a ovelha. Quando acha a ovelha ferida, cansada, machucada, ele pega a ovelha, coloca nos ombros e faz o caminho todo de volta ao aprisco
para colocar a ovelha no aprisco de Cristo, que seria a igreja de Cristo de novo. Eu fui achado por Deus. Porque se é ovelha e está perdida, Deus vai ao encontro. No versículo 4, ao clarear da madrugada, porque ele vem na luz. Quando a ovelha está perdida, ela está nas trevas, lutando nas trevas, se arriscando nas trevas, correndo risco de morte nas trevas. Mas Jesus vem como luz e como luz da aurora, a luz da manhã. E é Ele que procura a ovelha, é Ele que vai ao encontro da ovelha, é Ele que fala para a ovelha. E olha como é que Ele fala: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Veja que Ele trata ainda como filho. Estão perdidos, mas ainda Ele trata como filhos. Filhos, tem alguma coisa aí de comer? Porque se de fato é ovelha de Cristo, e em algum momento da sua vida teve essa fraqueza da carne e do coração, de achar que podia sem Deus, de que sabia sem Deus, ainda por ser ovelha, Deus ainda vai ao encontro, Jesus ainda vai ao encontro. E a pergunta é uma pergunta retórica, seria mais ou menos o seguinte: Jesus sabia que eles não tinham nada, mas a pergunta é: filhos, preste atenção, o que foi que você ganhou se afastando de mim? Aquilo que você achava que ia conquistar, você conquistou? Aquilo que você achava que você ia ganhar, você ganhou? Você está feliz nessas trevas? Então Jesus vai até eles e vai como luz, como Ele é luz, Ele vem na luz. Ele vai até eles ainda como pai, filho, tratando como filho, mas vai a Ele como mestre, ensinando. Veja, não adianta você querer fazer as coisas contra a minha vontade. Não adianta você ir para um caminho que não é o caminho que eu estou te mostrando. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de morte. Os meus caminhos são mais altos do que os teus. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Eu sei o presente, o passado e o futuro. Eu sei te guiar pelo caminho correto, pelo caminho melhor. Você não conhece um palmo à frente do seu caminho, mas eu conheço até, eu consigo contar até todos os cabelos da tua cabeça. A palavra não chega na tua boca e eu já sei toda. Portanto, deixa que eu mostre o caminho para você. Eu fui achado por Deus. Essa é a terceira lição de uma ovelha que de fato é ovelha de Cristo, mas que está se perdendo ou se perdeu. Jesus vai ao seu encontro. E vai como luz. Vai como pai, te chamando de filho ou de filha. E vai como mestre, te ensinando o caminho a que deve seguir. Tanto é que ele diz no versículo 6, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Era como Jesus estivesse dizendo: está vendo? Eu sei o que é melhor para vocês. Quando ele perguntou: tendes alguma coisa para comer? É a mesma coisa que eu dizer: e aí? O que é que vocês ganharam se afastando de mim, indo longe, se rebelando? É como uma criança pequena que fica com raiva da sua mãe ou do seu pai porque não lhe deu sorvete ou açúcar e acha que a mãe está errada, quando na realidade aquele açúcar, aquele sorvete poderia trazer algum problema de saúde para ela. É como a criança que não entende porque o pai e a mãe não deixam ela ir no frio, como está fazendo aqui agora, de pé descalço e sem um casaco, sair para a rua, e ela acha que a mãe não quer fazer, não quer que ela seja feliz, não quer que ela brinque. Não é isso. É que a mãe sabe o que é melhor para ela, que aquela criança não sabe.
A mesma coisa somos nós e Deus. Isso me leva para a minha quarta lição. Uma ovelha, quando está se perdendo ou se perdeu, ela se perde em primeiro lugar porque ela acha que sabe sem Deus. Eu também sei sem Deus. Em segundo lugar, é porque ela acha que pode sem Deus. Eu também posso sem Deus. Mas se é ovelha, em terceiro lugar, ela é achada por Deus. Jesus vai ao encontro dela. Eu fui achado por Deus. E a quarta lição é: eu fui perdoado por Deus. A ovelha que se perdeu, mas que realmente é ovelha, ela sabe que quando Jesus vai ao encontro dela, vai oferecendo perdão. Tudo o que ela precisa é reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, voltar para o caminho verdadeiro que é Jesus Cristo, e ela vai se sentir perdoada por Deus. Eu fui perdoado por Deus. Como é que eu posso provar isso? Olha o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quem foi que induziu os outros a irem pescar? Pedro. Quem foi que em primeiro lugar achou que sabia mais do que Deus? Pedro. Quem foi que achou em primeiro lugar que podia realizar as coisas que ele queria sem Deus? Pedro. Mas quando Jesus vai ao encontro deles, que eles reconhecem que é Jesus Cristo, que é o Senhor, Pedro é o primeiro a se arrepender, a pular na água e vir nadando na direção de Jesus de volta para Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós somos perdoados por Deus, e nós sabemos que quando nos arrependemos, Deus sempre nos perdoa, você, em primeiro lugar, tem que ter esta humildade de reconhecer os seus pecados. E ao ter essa humildade de reconhecer os pecados, você sabe, você sente que é perdoado por Deus, porque Deus te garante isso na sua palavra. Quantas vezes devemos perdoar um irmão? Estes mesmos homens perguntaram para Jesus. Quantas vezes devemos perdoar uma pessoa que comete erro, pecado? Jesus disse 70 vezes 7. Em outras palavras, não tem quantidade, não tem tantas vezes, que é assim que Deus faz com vocês quando vocês se arrependem. Ele sempre perdoa. Eu fui perdoado por Deus. Quando? Quando tenho humildade de reconhecer os meus pecados. Quando? Quando aceito o convite de voltar para Jesus Cristo, que Isaías chama de convite da graça. Vinde de graças e bebei da água da vida. Vinde de graça e comei o pão da vida. Quando aceito o convite de voltar para Jesus Cristo, quando Jesus te chama, e é interessante, quando a ovelha está perdida, mas ainda de fato é a ovelha de Cristo, quando ela está tentando sobreviver no mundo longe de Cristo, e Jesus vai ao encontro dela, e ele vai de várias maneiras, ele usa qualquer situação para que você enxergue ele indo ao seu encontro. Quando você está nas trevas, na escuridão do pecado do mundo, você não enxerga bem Jesus Cristo. Mas ele vem como luz nas trevas. Vem como luz na aurora. E de repente você olha e por ser ovelha, você reconhece que é Jesus Cristo. E ao reconhecer, você reconhece o chamado dele. E ao reconhecer o chamado dele, se você de fato é ovelha, você vai ter a humildade de reconhecer os seus pecados e vai aceitar o convite de voltar para Jesus Cristo. E quando você faz isso, você tem certeza de estar na presença de Jesus. Ninguém perguntava: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Versículo 12. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu?
Porque sabiam que era Jesus. E só reconhece Jesus quem é ovelha. Só sabe que Jesus está presente em qualquer situação que a pessoa passa quem de fato é ovelha. Quem não é ovelha não consegue ver Jesus Cristo, nem que ele esteja do lado. Eu me lembro de uma irmã lá na Igreja Cristã Evangélica de Santana, em São José dos Campos. Eu esqueci o nome dela, acho que é Márcia. Márcia Azevedo, não lembro exatamente o nome, é Márcia ou é Dalva Azevedo. E essa irmã, já contei essa história para vocês, eu vou contar de novo. Essa irmã era uma escritora muito famosa, ela é sexóloga, né? Psicóloga, sexóloga. Ela é tia daqueles meninos, G. Azevedo, André Azevedo, que correm no Paris-Dakar. E ela cresceu na Igreja Cristã Evangélica de Santana. Eles iam para a igreja pequena. Sebastião Azevedo, que era o irmão dela mais velho, levava todos eles para a igreja, ganhou todos para Cristo. E ela cresceu na escola dominical, adolescente, jovem, e quando chegou na juventude se perdeu. E foi para São Paulo, fez faculdade, e lá conheceu esse mundo, né, de glamour, da fama, da chamada da alta sociedade paulistana. E ela começou a escrever para revistas sobre orientações para a vida conjugal, para a vida sexual, essas coisas aí. Se tornou famosa da noite para o dia, muito famosa por sinal, escreveu em muitas revistas. E com a fama vem televisão, aquela coisa toda, dinheiro, palestras e por aí vai. E um dia ela foi assistir um espetáculo em São Paulo, não sei se chama Clube das Mulheres, em que tinha um espetáculo chamado Pantera, onde esses Google Boys, que chamam, né, esses Google Boys, se apresentam. E ela foi lá assistir esse espetáculo chamado Panteras, nesse teatro lá em São Paulo, nessa boate, eu não sei. E ela assistindo lá, aquela fumaça de gelo subindo, aqueles homens seminus dançando, aquela coisa toda. De repente, o Espírito Santo tocou nela, ela abriu os olhos e naquele lugar de trevas, de imoralidade, ela começou a se lembrar do tempo dela de criança, de adolescente, na escola bíblica da Igreja Cristã Evangélica de Santana. E de repente ela disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? É como se de repente as trevas que cobrissem os seus olhos caíssem e a luz de Cristo brilhasse e ela voltasse a se lembrar de Cristo, a ver Cristo. O que é que eu estou fazendo aqui? Ela saiu lá desse espetáculo muito famoso dos anos 80, 90, chamado de Panteras, voltou para a igreja. Faz muitos anos que eu não a vejo, tanto é que eu não consigo lembrar exatamente agora o nome dela. Ela tinha até um nome artístico também que eu não consigo lembrar. Eu me lembro das revistas com o nome artístico dela e tal, mas não consigo lembrar exatamente o nome dela agora. E ela se converteu, voltou para Cristo, talvez seja melhor dizer assim. Uma grande amiga minha, enquanto eu fui pastor em Santana, foi uma pessoa muito querida, muito amiga. Todo mês ela ia na igreja de Santana, dava o dízimo dela, assistia o culto, tomava a ceia do Senhor e voltava para a sua casa, que ela morava fora de São José dos Campos. O que eu quero contar com isso é que, mesmo estando perdido, mesmo uma ovelha que se perdeu do rebanho, se realmente é ovelha, se um dia realmente conheceu Cristo, ela pode estar na pior de todas as trevas. Como esse exemplo, tem outros exemplos que eu poderia dar, de pessoas em antros de droga, de prostituição, até em tiroteio com a polícia, a pessoa se lembrar de que um dia conheceu Jesus, de que um dia era ovelha de Jesus, e de repente ela, meu Deus, o que eu estou fazendo? Cair em si, e como Pedro, voltar correndo para Jesus Cristo, porque sabe que será perdoado por Deus. Como eu coloquei aqui, eu fui perdoado por Deus. Quando você vê Jesus e no seu encontro, você ouve o convite de Jesus, você é achado por Jesus e você volta para Jesus e sente de novo o perdão de Deus na sua vida. Eu fui perdoado por Deus. Isso me leva para o meu quinto e último ponto. Eu fui amado por Deus. 5 lições nós estamos vendo dos caminhos de uma ovelha perdida. Quais são esses caminhos de uma ovelha perdida?
O primeiro caminho é quando ela pensa, eu também sei sem Deus. Ela começa a se perder aí, quando acha que sabe sem Deus. Segundo, é quando a ovelha começa a achar, eu também posso sem Deus. E aí ela vai se afastando de Deus. E se afasta. Mas, se de fato é ovelha, a terceira lição, que é uma bênção, ela vai saber. A terceira lição, eu fui achado por Deus, porque Deus vai ao encontro dela. Esteja onde ela estiver, Deus vai ao encontro dela. Eu fui achado por Deus. Quantas pessoas não foram de novo achadas por Cristo em UTI, em leito de hospitais? Eu falei de pessoas trocando tiro com a polícia, que é a história real de um irmão, que numa batida policial ele estava mexendo com drogas, não vou citar o nome por uma questão de ética, até porque não tenho a permissão dele para contar esse testemunho, ele nunca falou isso publicamente. Eu sei porque ele falou para mim o que aconteceu, mas a igreja não sabia. E ele, naquela situação, ele se lembrou de Jesus Cristo e voltou para Cristo. Eu batizei pessoas no leito de morte, na UTI, e a pessoa não só voltou para Cristo, como se recuperou e serviu anos e anos na igreja, mas voltou a se encontrar com Cristo naquela situação. Enfim, Deus vai te encontrar onde você estiver, na situação que você estiver. E quando você for achado por Deus, você vai para a quarta lição, é saber que é perdoado por Deus. Você vai sentir que Deus está te convidando para de novo segui-lo e que Ele vai te perdoar e já perdoou os seus pecados. Isso me leva à última lição, que é ser amado por Deus. Eu fui amado por Deus. Quando Pedro volta para Jesus Cristo, ele vem nadando naquele lar gelado, e quando ele chega na terra, diz o versículo 8, que os discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Em outras palavras, não precisava nem ter se afastado de Deus. Deus já tinha preparado tudo o que eles precisavam para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, quando dá uma ordem para nós, quando nos manda fazer alguma coisa, quando nos orienta, quando nos chama para fazer alguma coisa, primeiro Ele capacita e depois Ele dá todas as condições e os recursos. Já tinha peixe preparado, não precisava sair pescando na noite. E não só o peixe já estava na brasa. E além do peixe já havia pão, havia muito mais do que eles tinham ido buscar. Imagina um peixe preparado por Jesus Cristo. Aqui sim é um peixe literalmente no ponto. Em outras palavras, não precisavam fazer isso porque Jesus já tinha preparado tudo para eles. Agora é interessante que Jesus fala assim para eles: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Eles sabiam que tinham apanhado aqueles peixes por um milagre de Cristo, pela graça de Cristo, pela bondade de Cristo. E é incrível, Deus nos abençoa e nos convida para repartir com os outros e até com o próprio Deus as bênçãos que Ele nos dá. Aí é o princípio do dízimo, inclusive. Ele nos abençoa, nos dá, e nós repartimos, devolvemos para Ele aquilo que lhe pertence. Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar, que vocês acabaram de apanhar. Eles de fato tinham acabado de apanhar, eles sabiam que quem de fato tinha dado aqueles peixes era Deus. Eu fui amado por Deus, porque Jesus os convida para a comunhão. Jesus os convida para participar, para viverem no seu coração. Dos versos 15 aos versos 22 é aquela famosa passagem que Jesus se dirige a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, com vergonha do que tinha acabado de fazer, diz: Senhor, eu gosto, seria a tradução mais ou menos em português. Jesus pergunta a Pedro se ama com aquele amor profundo, aquele amor ágape, que é o amor altruísta, que é o amor cristão, o amor ágape,
o amor que Deus nos ama. E Pedro, com vergonha do que tinha feito, de ter se afastado de Cristo, de ter se perdido do caminho, com vergonha do pecado que tinha acabado de cometer contra o próprio Cristo, ele responde com filéu. Seria um amor mais abaixo de ágape. Eu gosto, seria mais ou menos a tradução. Jesus diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Aí pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele, constrangido, com vergonha, Senhor, eu gosto, apacenta as minhas ovelhas. E a terceira e última vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, sem aguentar mais de vergonha, disse, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Usando o verbo filéu de novo. Em outras palavras, Senhor, tu sabe que eu não consigo te amar como o Senhor me ama. Mas ainda assim eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, você não me ama como eu te amo. Mas mesmo você não me amando como eu te amo, diz o Senhor Jesus Cristo, ainda assim, eu quero você comigo. Eu quero você fazendo o que eu determinei para a tua vida. Porque ao fazer aquilo que eu escrevi para a tua vida, ao fazer aquilo que eu desejo para a tua vida, você vai ser mais feliz, sem contar que você vai ser amado por mim e sem contar que você vai viver eternamente comigo. Eu fui amado por Deus. É um convite para a comunhão. Venha para perto de mim. Jesus mostra o nosso coração e o seu coração. Eu sei do seu coração, eu sei que você é fraco, eu sei que você é pecador, eu sei que você não me ama do tanto que eu te amo. É até impossível você amar Deus do tanto que Deus te ama, do tanto que Deus me ama. Mas Jesus diz para nós, mesmo não me amando do tanto que eu te amo, você é meu filho, você é minha filha. E eu amo você mesmo assim. Jesus mostra a missão, o caminho, o que Ele requer de mim, o que Ele quer de mim. Apesar de todas as falhas, Ele volta de novo e diz, eu quero que você faça isso, isso, isso. Mas eu não quero que você faça obrigado, à força, não. Na realidade, eu quero que você queira fazer o que eu quero para a tua vida. Eu não quero que você me ame. O que eu quero é que você queira me amar. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele não quer que nós o amemos obrigado porque Ele nos obriga a amá-lo. Não. Ele quer que eu, de livre e espontânea vontade, queira amá-lo. Mesmo que eu não consiga amá-lo do tanto que Ele me ama. Ele quer que você o ame, mesmo que você não o ame do tanto que Ele te ama. Em outras palavras, Ele quer que você queira amá-lo de livre e espontânea vontade. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, o próprio apóstolo Pedro e estes homens que aqui estão, os discípulos de Jesus, quando eles se arrependem de terem se afastado do caminho de Jesus, se arrependem de terem ido contra o plano de Deus, quando eles se arrependem de terem se afastado do caminho, quando eles se arrependem de terem se afastado da vontade de Deus e voltam para Deus, estes homens foram muito maiores e são muito maiores e sempre serão muito maiores do que todos os grandes homens do mundo. Nenhum rei do mundo pode ter o prestígio ou ter o prestígio que o Pedro teve. Nós mal nos lembramos dos grandes reis que passaram por essa terra, Egito, Babilônia, Roma e tantos outros. Mas o mundo todo já ouviu falar destes 11 pescadores. Se tornaram grandes, não para esse mundo, embora sejam grandes nesse mundo, mas se tornaram grandes para o reino de Deus. Que se tornaram grandes diante do Deus do universo.
que tenham seus nomes arrolados no livro da vida do Cordeiro que foi morto, que tenham seus nomes escritos nas palmas da mão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Destes homens que fazem parte do reino de Deus, que nunca passará. Caminhos de uma ovelha perdida. Nós vimos 5 lições. Porque os pensamentos e os caminhos de Deus sempre serão melhor para a minha vida. E porque, embora os pensamentos e caminhos de Deus sempre serão os melhores para a minha vida, eu me perco durante o caminho. Você se perde quando você começa a achar que também sabe sem Deus. Eu também sei sem Deus. É o primeiro passo para se perder. O segundo passo é quando você pensa, eu também posso sem Deus. Mas, se você é ovelha, a próxima lição é uma bênção. Porque você vai ver, eu fui achado por Deus. Jesus vai ao seu encontro. A quarta lição é, eu fui perdoado por Deus. Quando você volta para Jesus, você se arrepende e volta para Jesus, você sabe que vai ser perdoado por Deus. E a última lição, eu fui amado por Deus. Deus retorna com o amor que tinha por você antes de você se desviar do caminho. Ele volta com esse mesmo amor, com os mesmos convites, com as mesmas bênçãos, com o seu coração se derramando de amor por você. Te perdoando, te amando e te colocando de novo nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Fazendo de você, de novo, um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um habitante do reino de Deus, um reino que não passará. Deus te abençoe. Que você não saia desse caminho, que você não se perca desse caminho, que você jamais seja uma ovelha perdida, e sim uma ovelha de Cristo, para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. A igreja diz, amém. Deus abençoe.